sou o maior dos pecadores, sou também o maior dos sofredores. Disse Henry Jekyll, desse clássicozaço, Um Médico e um Monstro. Um livro que eu acho magnífico, que eu não vi muita review na internet, mas porque todo mundo conhece esse livro. Esse livro é bem famoso, tem vários filmes e tal, mas eu acho que ele devia ser muito mais famoso, porque pensa num livro incrível, cara. Eu fiquei abismado quando eu li esse livro, não só pela história principal, que é basicamente sobre um advogado que recebe uma carta de um amigo antigo, Henry Jekyll, Dr. Henry Jekyll, e nessa carta começa a deixar ele meio afoito, tipo, ele começa a ficar meio desconfiado. Porque nessa carta, o amigo dele, Henry Jekyll, deixaria toda a fortuna dele para um criado, o Dr. Hyde, Sr. Hyde, aliás, caso ele desaparecesse. Mas essa carta, ela tem um tom meio estranho, um tom meio enigmático, um tom meio ameaçador, como se alguma coisa obscura tivesse passando por trás daquilo tudo. Ele não consegue entender, tipo, por que ele ia querer deixar a fortuna dele inteira para o criado caso ele desaparecesse. E esse mistério é muito bem desenvolvido. Esse livro é muito curto, ele tem 96 páginas ao todo. Ele é, se eu não me engano, ele é um pouco mais curto que o Pequeno Príncipe, mas essas 96 páginas valem muito a pena, cara. Ele é um livro que você vai ler, reler e reler de novo. É basicamente, eu enxergo ele como um vício, como uma história de um vício, já que o Henry Jekyll tem todos os sintomas disso, desde a recaída até a subida, desde o poder completamente que ele se entra nas primeiras vezes, e conforme o tempo vai passando, ele começa a perder o controle do próprio corpo pro vício dele, pra coisa. E essa história, ela é muito interessante de se acompanhar, cara. Você vai vendo cada arco, cada coisinha, e você vai começando a ficar meio estranho, vai começando a ficar mais, como eu posso dizer, assustado, aterrorizado. Porque, cara, quando eu tava lendo esse livro, eu comecei a me imaginar numa Inglaterra do século XIX ou XVII, não, XIX, e não tinha muita eletricidade nessas ruas de noite, era bem escuro e era um ambiente bem sombrio, então esse tipo de coisa acontecer nesse ambiente te deixa um pouco nervoso, cara. Mas é um nervosinho bom que te faz querer acompanhar de verdade esse livro. E o livro é basicamente sobre... O livro é 1800 e poucos, então todo mundo deve conhecer a história. Mas é basicamente sobre como um médico inventa uma poção que transforma ele em outra coisa. Tipo, ele toma essa poção e vira um ser pequeno, que é uma versão dele em que toda a maldade dele sairia. Ele achou que com isso ele conseguiria remover toda a maldade dele para um lado. Ao tentar desligar toda a maldade, ele fez um efeito inverso. Ele acabou deixando uma parte dentro dele totalmente maligna e a outra normal. Então ele simplesmente criou outro problema tentando resolver um. E isso me traz uma coisa muito filosófica, como a tentativa de destruir uma parte ruim sua pode acabar acarretando numa parte pior sua, uma parte hide, escondida. Talvez seja por isso que o nome do personagem seja o Senhor que esconde, ou Senhor escondido, Senhor Hyde. Porque ele seria uma parte que o Jekyll tenta a todo momento esconder. Ele se recusa a dizer que aquilo é ele. Tanto numa parte do livro, quando ele manda uma carta para um amigo, ele se recusa a descrever o Hyde como uma parte de si mesmo, que ele foi essa pessoa. Ele não quer assumir que as ações dele machucaram outras pessoas. Ele simplesmente quer se esconder na fantasia de que o Hyde fez tudo sozinho e de que o Hyde é outra personalidade. Mas desde o primeiro ato,
Ele sabia, ele estava nessa pele, só que ele conseguia se esconder muito bem ao ponto de mentir para si mesmo que quando eu tô aqui, eu não sou mais eu e eu posso fazer o que eu quiser. Mas conforme isso vai passando, ele vai ficando cada vez mais aterrorizado. Então eu acredito que esse livro, no geral, seja sobre a tentativa do homem de escrever, a tentativa cada vez mais crescente do homem de esconder sua parte mais, como vamos dizer assim, menos, mais animalesca, mais má, como eu posso dizer. Ele quis dizer que o mal e o bom meio que andam juntos, como ninguém é totalmente perfeito. E a tentativa de remover uma parte negativa sua cria um problema ainda maior do que aceitar. Então, o Sr. Hyde foi uma tentativa de esconder tudo que é maligno, só que esconder acabou dando mais poder para essa coisa assumir totalmente o seu corpo e te dominar completamente. Porque no final eu acredito que quando o Jack, de novo, é um livro bem antigo, então isso não seria exatamente um spoiler, que quando o Jack acaba sucumbindo, morrendo, ele basicamente é uma metáfora para como a parte que ele mais queria preservar, a parte que ele mais tinha valor, acabou sendo morta pelo próprio ego dele. A vontade de espremer a parte maligna, de esconder ela, acabou destruindo a coisa que ele mais amava, que era a parte boa e caridosa dele. Então, é basicamente isso. Leiam esse livro, ele é muito bom. É baratinho também. Eu acho que ele dá uns R$ 17 ou R$ 11. Isso é bem barato no livro. É isso. Até a próxima.